Bem, então aqui o primeiro exercício, primeira questão, tá? De vestibular, que vai envolver o raciocínio para uma concentração molar. E aí a gente vai dizer como é que você descobre, né? Que o problema quer que você use uma fórmula de concentração molar, quer que você calcule, tá, a partir da fórmula de concentração molar. Então o enunciado diz, o texto diz, o metal mercúrio Hg, o símbolo dele, é tóxico. Pode ser absorvido via gastrointestinal pelos animais e sua excreção é lenta. A análise da água de um rio contaminado revelou uma concentração de 5 vezes 10 a menos 5 mol por litro de mercúrio. Essa unidade, tá vendo aqui? Ó, mol por litro, caracteriza a concentração molar. Isso aqui, ó, já está dando o valor do M, valor da concentração molar de mercúrio. E aí continua o enunciado. Qual é a massa aproximada em miligramas? Cara, cuidado com isso, gente boa. Todas as alternativas estão em miligramas. Ah, mas não aparece, professor, não tem problema. Já está aqui sendo pedida. Então, qual é a massa aproximada em miligramas de mercúrio do soluto, que foi ingerida por um garimpeiro que bebeu um copo contendo 250 ml dessa água? E aí ele me dá a massa molar do mercúrio, ou mol, tanto faz, 200 gramas por mol. Então, repare, ele me dá a massa molar, ele me dá o volume, ele me dá a molaridade, ele pede o quê? A massa. Eu vou usar a fórmula geral, aquela grandona, onde tem massa. Se ele pede ou me dá massa, eu uso a grandona. Molaridade é igual a massa que divide mol vezes volume, ou massa molar vezes volume. A única coisa que eu tenho que me... Quer dizer, as duas únicas coisas, né, que eu tenho que me ligar, a primeira é mole. Lembra que o volume é em litros. Então, vou pegar isso e vou transformar em litros. E a segunda, mais importante, que é o que eu sempre falo, a gente tem que obedecer tanto o texto, o enunciado, para fazer aquela pergunta, o que a banca quer de mim, tá? E tudo que tiver na minha fórmula, eu tenho que obedecer às unidades. Se eu falo em molaridade, a concentração molar é em mol por litro. A massa do soluto, gramas. A massa molar está aqui, ó, gramas por mol. O volume em litros. Se eu tenho que colocar com essas unidades, quando eu tiver que tirar, eu também calculo através dessas unidades. Então, eu vou calcular massa em gramas, só que o problema, de novo, que é em miligramas. E aí eu sou obrigado a transformar para miligramas. E é essa a exigência da banca. Se você sabe definir qual o tipo de concentração que ele está falando, se você sabe que tem que transformar o volume para litros, 2. E se você sabe que a massa é em gramas, e aí você vai ter que multiplicar o resultado por 1000 para transformar em miligramas. Por quê? É da maior unidade, gramas, para a menor unidade, miligramas. Sempre que for do maior para o menor, eu multiplico por 1000. Então, essa é a nossa análise. Evidente que eu não vou ficar aqui de blá, blá, blá. Vou chamar a nossa arte para ficar uma coisa muito mais chamativa, né? Chamar mais a sua atenção. Só um minuto que eu já volto. Tá aí o que vocês queriam. Aí, ó, dados do problema, dados do texto, molaridade, coloquei em amarelo, tá, para chamar a sua atenção. Tá aqui o valor tirado do texto. 5 vezes 10 a menos 5 mol por litro, a unidade aí. O volume, tá aqui, ele me dá o copo que o cara bebeu, 250 ml, só que para usar a minha fórmula, eu tenho que passar esse volume para litros. Passando para litros, menor para o maior, eu 2, 3, divido por 1000, ando 3 casas para a esquerda, 0,25 litros. A massa molar é dada em gramas por mol, e a massa ele quer.
Utilizo direto a fórmula geral de concentração molar ou molaridade, cálculo da massa absoluta em gramas. No lugar de molaridade eu coloco o valor, 5 vezes 10 a menos 5. No lugar do mol ou massa molar eu coloco o valor, 200 gramas por mol. E no lugar do volume eu coloco o valor, 0,25. Isto aqui está dando 50, que vai passar para lá multiplicando. Aqui divide e multiplica. 5 vezes 50, 250, mantém a base, a potência de base 10, 10 a menos 5, vezes, né? 10 a menos 5. Então você vai ter uma, duas, 2,5, como eu andei duas casas para a esquerda, diminuir, né, 2 unidades no expoente. 2,5 vezes 10 a menos 3 gramas. Tanto faz, pode usar assim, assim. Não tem problema nenhum. Para que eu botei na base 10? Para que eu joguei para o 10 a menos 3? Porque eu acabei de dizer para vocês que para passar de litro para mililitro para litro, do menor para o maior, eu divido por 1000, ando 3 casas para a esquerda. Aqui eu vou passar de gramas para miligramas, então eu vou multiplicar por 1000. Multiplicar por 1000 é o mesmo que multiplicar por 10 a terceira. O produto de potência da mesma base, como é que você faz para multiplicar potências da mesma base? Basta somar os expoentes. Menos 3 com mais 3 dá 0. Então o resultado aqui dá 2,5 vezes 10 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, na realidade, eu tenho 2,5 vezes 1, que dá o quê? 2,5 miligramas. A resposta está aqui, letra D. Tranquilo, né? Aplicação direta, viram a exigência da banca? É essa, mais nenhuma. É só matemática, aqui não tem química. Aqui não tem química, é matemática. Acabou, gente boa, mais nada. A única química que tem é você se ligar no tipo de concentração. Todas que a gente viu até agora. Qual é a relação que a gente tem? Tranquilo? Valeu, até a próxima. Daqui a pouco a gente volta. Grande abraço. Muito bom, hein? Show!